Boa noite a todos. Hoje, dia 23 de novembro de 2020, daremos início à 39ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron. Presente. Vereador Célio Pereira. Presente. Vereador Vander Lopes Pedroso. Presente. Vereador Roberto Stucci Duarte. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Vereadora Inês Sati Okuyama Kavamoto. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Vereador Gilvan Mendonça Siderlaxic. Presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes. Presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno. Presente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofício número 060 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto-lei número 1888/2020, que regulamenta a aplicação da emenda constitucional número 103 no âmbito do município de Registro. Ofício número 062 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto-lei número 1889/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Ofício número 063 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto-lei 1890, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Resumo das proposituras, senhores vereadores, 23 de novembro de 2020. Projeto de resolução número 05/2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Registro, dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários nos serviços públicos da Câmara Municipal de Registro e regulamenta a ouvidoria. Indicações. Indicação 373, vereadora Sandra Kennedy Viana, limpeza da vala, curso d'água na chamada Rua do Pasto, na Vila Nova. Indicação 374, vereadora Sandra Kennedy Viana, manutenção da estrada municipal de acesso ao bairro Bamburral de Cima. Indicação 375, vereadora Sandra Kennedy Viana, limpeza da vala localizada em terreno particular na Vila Nova. Indicação 376, da mesma vereadora, limpeza e manutenção da ciclovia que liga o bairro Vila Romão ao Instituto Federal e bairro Agrochá. Indicação 377, da mesma vereadora, manutenção adequada do sistema de iluminação pública, visto que inúmeros são os pontos escuros em todos os bairros do município, dentre os quais se destacam os seguintes pontos escuros: Rua das Orquídeas, 123 a 134, Vila Nova Ribeira; Rua José dos Santos, entre os números 60 e 140, no Jardim Caiçara 1; Avenida Clara Genote de Souza, em vários pontos, entre os quais as lâmpadas, próxima à ponte sobre o Rio Carapiranga, na Vila Romão. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite a todos que nos assistem. Vou começar a fala de hoje, mas parece até uma repetição, né? Uma repetição das falas das últimas semanas, né? Porque a gente vem aqui nesse microfone, semana
após semana, registra, requer, cobra, né, vereador Wander, vereador Roberto? Mas parece que ecoa durante um tempo e depois nada é feito. Mas nós continuamos aí nessa militância na questão principalmente da saúde, né, doutor Inês? Hoje nós estamos aí acompanhando o dia a dia, hoje nós estamos na faixa aí dos 50% de ocupação dos nossos leitos de UTI, estamos aí numa fase amarela que tendencia para uma fase laranja, né? Um anúncio iminente aí de uma regressão de Plano São Paulo, os comércios, os comerciantes, né, Marcelo, desesperados já, completamente assustados por uma série de boatos e mensagens e correntes de WhatsApp dizendo sobre isso e fazendo uma movimentação, só para me concluir aqui, Marcelo. E o que a gente vê, Marcelo, vereadores todos, é que não há uma segurança no que a gente tem aqui sobre o atendimento nosso. Mais uma vez eu volto a essa casa para falar. Vou passar a palavra para o vereador Marcelo, que eu acho que é sobre a questão dos comerciantes, né? Pode ir falar aí, que a gente já... Obrigado pela parte, vereador Fábio Cardoso Júnior. Então, falando sobre a questão você está comentando sobre a questão aí do número de pessoas, o índice nosso aí de Covid aí, na verdade, eu fico com o pé atrás, porque quando você vê aquela planilha no HRR, onde a maior parte pelo CROSS, não são pessoas aqui da nossa cidade, são de outras da Baixada Santista, e nós vamos ficar pagando pato por isso. Nós temos que levantar os números reais de pessoas nossas daqui. Eu acho que o absurdo está aí de nós pagarmos o pato, de que está lá com 15 pessoas lá na UTI da HRR, Hospital Regional, as 15 são pessoas daqui da região. Aí que está o detalhe, eles têm que passar os números corretos para nós. Aí sai um áudio de um médico do Hospital São José, diz que tem 3 UTI e estava lotado, e só tem uma pessoa internada no relatório. Dá para entender isso que está acontecendo? Então a gente vê que os números não são verdadeiros, isso vai prejudicar os comerciantes, com certeza absoluta, e não é só o comerciante não, prejudica toda a população. A economia nossa do município será prejudicada, então acho que tem que ver os números reais, nós não podemos ficar pagando o pato por pacientes de outros locais, de outra Baixada Santista, lá fica no amarelo, no verde, e nós aqui vamos continuar regredindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela parte. O bem da verdade, Marcelo, o bem da verdade é que nós não temos segurança nenhuma de nada referente ao Covid aqui no Vale do Ribeira, e em registro. Nós não temos certeza se os números são reais, nós não temos garantias quanto à questão do atendimento, nós não temos sequer segurança, eu pelo menos, fui prova viva disso, não tenho segurança se os exames que estão sendo feitos são seguros, são garantidos. Eu tenho um resultado de exame Covid IgM positivo, e no mesmo dia feito um outro exame, num laboratório de confiança também, com IgM negativo. E no que eu vou acreditar? No que eu vou acreditar? O que eu quero saber é exatamente aí, Marcelo, quem vai pagar o preço por essa falta de organização do sistema como um todo? A vereadora Sandra sabe, nós temos conversado bastante, o pessoal do Conselho de Saúde, foram pagos mais 150 mil de aditivos lá para a UPA, para centralizar o atendimento, certo? Para poder liberar as nossas unidades para fazer os outros atendimentos. Só que aí, Heitor, você tem lá, no dia de hoje de manhã, numa lotação pela manhã, porque toda segunda-feira já é de praxe uma lotação na UPA, mas continua, Sandra, mesmo após a gente falar aqui, pedir providências, continua apenas um funcionário do laboratório fazendo todas as coletas. Coleta Covid, coleta não Covid, Marcelo. Aí você junta lá 30, 40 pessoas, que ser humano, doutora Inês, que está acostumada com essa questão do atendimento hospitalar, que ser humano tem capacidade, doutora, de estar fazendo, dependendo da prioridade, vai lá, corre, faz a paramentação, faz a higiene, colhe de quem é Covid.
Aí tira a roupa, aí vai lá colher o exame do hemograma, da coisa de quem está lá no atendimento normal. Aí o médico pede, preciso priorizar tal paciente. Aí corre lá de novo. Aí vem o médico da tenda Covid e fala, precisa dar prioridade para aquele outro ali. Como é que um funcionário só consegue fazer isso, doutor Inês? É humanamente impossível. Impossível. E tem mais coisa. O que foi acertado e que está em contrato? Que os pacientes receberiam a medicação lá na UPA já, certo? Não estão nem indo retirar, por isso que eu já soube hoje também, não estão indo retirar os medicamentos fornecidos pela prefeitura no almoxarifado. E o paciente está saindo e está indo para as unidades. Está indo para as unidades com a receita da UPA para pegar medicamento nas unidades. E aí sobrecarregando as unidades também, e aí podendo levar contaminação cruzada fora do funcionário, os pacientes também saindo com a suspeita da Covid e indo também nas unidades, circulando entre os outros pacientes. Tá? E tem mais coisa. E tem mais. Exatamente, Marcelo. E no final das contas é o comércio que é o culpado. Né? Os exames, vereadora Sandra, o material sendo fornecido também pela vigilância. Todos os kits sendo fornecido o material pela vigilância, os materiais estão sendo enviados para o Adolfo Lutz. Aí eu pergunto, aonde estão sendo empregados os 150 mil dos aditivos? Se os médicos já são os mesmos do contrato, o funcionário do laboratório é o mesmo, os exames estão sendo fornecidos pela prefeitura, os kits estão sendo analisados pelo laboratório do governo estadual. Onde está indo o dinheiro? A tenda também está sendo... mas a tenda custa 150 mil? Não é possível isso. E nós estamos aqui, doutor Inês, semana a semana falando o mesmo assunto. O mesmo assunto. E nós continuamos, tem mais, não acaba aí. Os 15 minutos aqui é pouco para a gente falar de saúde, Marcelo. E nós continuamos, Marcelo, sem um protocolo geral, doutor Inês. Ou tem? A senhora que é médica, eu não ouço falar. Heitor sabe também? Célio, pessoal que é um pouquinho mais de ligação. Sandra, tem notícia de algum protocolo instituído pelo município que todas as unidades estão conseguindo pelo menos ter o mesmo parâmetro de atendimento? Não tem. Nós estamos cobrando isso desde março. Desde março. Está virando, está terminando o ano e não se tem o protocolo estabelecido. Se vai ser, Marcelo, se vai ser cloroquina, se vai ser o que vai... Não sei. Quem tem que definir esse tipo de protocolo é o médico. Não é, doutora? Quem estudou para definir protocolo de medicamento é o médico. Quem tem feito... Mas isso precisa ter a participação da equipe técnica. Cadê a equipe técnica definindo isso? E aí o comerciante tem que pagar o pato. E aí o comerciante... principalmente o pequeno, não sabe, Roberto, se vai poder comprar o estoque para o final de ano, porque não sabe se semana que vem vai estar fechado. E aí, Heitor, como é que a gente faz? O que a gente faz? Pai de família desesperado, sem saber se vai conseguir comprar pelo menos o frango do Natal aí. Fica à vontade, vereador Roberto. Eu queria só dar uma implementada na fala de Vossa Excelência, sabendo do dia de hoje. Na semana passada, o HRR, ele estava com 38% de ocupação. Hoje já foi a 65%. Quando nós chegamos no vermelho aqui, o plano vermelho, do plano do governo do estado, com menos até de 60%, 65%, se não me engano, a gente já estava fechado tudo. E hoje já está no 65%. E Vossa Excelência acha que daqui até o fim de semana, no segundo turno, de prefeitos, você acha que a gente, na semana que vem, a gente não vai estar no vermelho? Eu tenho medo, que com certeza o governador vai fazer nós regredir, você pode ter certeza. É aí que nem o vereador Marcelo disse agora há pouco aqui, que a culpa não é nossa, a culpa é do pessoal que vem de fora, porque vê se é todos nós que está aqui da região, né? Esse negócio do sistema CROIS que está prejudicando a nossa região, infelizmente. E o governo do estado não está nem aí com nós, sabendo que a nossa região sempre foi taxada uma região carente. E querem passar por cima da gente, desse jeito. Obrigado pela parte.
Obrigado pela contribuição, vereador. Mas você vê que é uma coisa que não tem um diálogo eficiente, você não tem uma segurança de saber. Eu, sinceramente, trabalhador da saúde, conheço a secretaria, conheço todas as pessoas, e não consigo hoje ter uma referência de quem realmente consegue dar as coordenadas. Quem dá as coordenadas técnicas, os números reais, quem é a referência que a gente pode falar e esclarecer sobre os protocolos, sobre o que fazer, sobre como fazer. E aí o Marcelo levantou uma coisa real. Esses pacientes que estão internados aí, fazendo subir, eles são de registro, eles são do Vale do Ribeira? Eles não são. E aí como é que a gente vai fazer? Por quê? Os pacientes, aí que está, Marcelo. Lá, os prefeitos e o pessoal está batendo de frente. E aí eles mandam os pacientes para cá, porque daí se fechar tudo aqui, ninguém vai bater de frente, está tudo amarelo aqui. Inclusive as bandeiras partidárias, né, Célio? Está tudo amarelo com bico. E aí eu quero ver. Só que a população de registro também tem descuidado, isso é bem verdade. A gente tem visto muitas aglomerações e assim, é claro, as pessoas falam muito na falta de fiscalização. Falta fiscalização? Falta fiscalização. Mas eu acho que não vai ter perna para fiscalizar se as pessoas não tiverem consciência daquilo que precisa ser feito. Você vai juntar a falta de protocolos, de organização do sistema como um todo, juntamente com o desleixo de algumas pessoas, e no final das contas, quem vai pagar o pato é o comércio, e quem vai pagar o pato é a cidade. Porque comércio fechado é anúncio do caos na nossa cidade. E aí não tem prefeito, aí Tom, eu falo para você, não vai ter gestão nova que consiga reverter, se a gente não tiver uma organização, uma prioridade disso agora. Agora. Não dá para esperar virar. A gente tem falado isso aqui, que não dá para esperar virar. Então assim, há tempos, nós temos nos colocado à disposição para dialogar, para juntos tentar encontrar um caminho para isso que ainda não tem luz. O anúncio da segunda onda do Covid está aí, o anúncio da regressão de fase está aí, por enquanto é boato, mas o boato a cada dia mais vem ganhando um ponto, e os números estão aumentando, e a gente não tem segurança para saber se é real ou se não, mas o fato é que pode piorar as coisas, e as coisas podem ficar difíceis. Então, sobre o Covid, é essa situação. Uma outra situação que eu quero aproveitar os 2 minutinhos aqui para falar, que é, mais uma vez, vai ser repetitivo, mas é necessário. Porque se a gente parece que afrouxa também. Vocês têm reparado, vereador Cristiano, aí, esse assunto também, Vossa Excelência trouxe bastante aqui, parece que afrouxou de novo a questão da iluminação pública, né? Está virando chapéu velho de novo. A cidade está escura. A cidade está escura. Indo para casa, se for daqui da Câmara, sentido Caiçara, Marcelo, para sua casa, você passar ali por baixo, tem aquele trechinho ali do São Mateus todo apagado. A vereadora Sandra colocou aqui, nas indicações dela, tem os trechos ali da Clara Genotti, o trecho da José dos Santos ali no Caiçara 1. São muitos os trechos já nesse pedaço do lado de cá. Se o vereador Tom também for embora para a casa dele lá no Paulistano, também vai notar que muitos pontos apagados. Na rua da Câmara aqui. Então assim, é outra coisa que a gente não consegue ter uma programação aqui para entender como é que está funcionando isso. Sabe? Tem que ficar meio no aleatório. Os serviços públicos de registro estão no aleatório. E aí tem mais uma coisa que eu vou falar para vocês. A iluminação continua do mesmo jeito, essa bagunça, que é bem verdade. E aí, a questão ainda, que eu acho que provavelmente a vereadora Sandra vai falar aqui para nós, a questão do transporte público. E aí, vereadora, não sei se a senhora sabe disso dentro das suas ações, que a multa, que foi, 1 minuto para concluir, a multa
uma das pouquíssimas multas que eu tive notícia de ter sido aplicada para a empresa, semana passada virou advertência. Está sabendo disso? Está sabendo disso? Publicado no Diário Oficial. A multa que deveria ser aplicada porque as pessoas só sentem no bolso, virou advertência. Me diga o que a gente esperar de seriedade de uma situação do transporte público caótico na cidade. As pessoas estão sem condições. Hoje, doutor Inês, eu fui discutir com o pessoal da equipe da Secretaria de Saúde condições para os agentes comunitários virem trabalhar. Os agentes que são lá do Agrochá poderem vir e trabalhar, exercer suas funções, como ainda não foi garantido posto de saúde lá para a comunidade, pelo menos eles virem aqui cumprir as funções administrativas e planejar as ações na UBS Centro. Eles não têm garantido horário de ônibus para vir trabalhar. E aí a prefeitura, em vez de se posicionar na fiscalização e multar e tentar reverter isso e até uma quebra de contrato, transforma isso em advertência. É o caos na cidade mesmo. Obrigado pela tolerância. Obrigado, vereador Fábio. Próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Diretora, nobres pares, eu quero hoje falar fundamentalmente sobre transporte coletivo, mas eu vou dialogar sobre o tema que está colocado aqui pelos dois vereadores que me antecederam, porque não sei, caos, talvez usar o mesmo último adjetivo que o vereador Fábio Tatu usou aqui. Mas eu penso que nós vamos ter que tomar alguma atitude, porque não dá para só falarmos. E eu gostaria de propor à comissão de saúde, da qual faço parte, vou propor isso amanhã formalmente, que a gente chame uma audiência pública. Hoje, nós estamos com mais de 50% de crescimento nos últimos 15 dias. Então, não adianta reclamar com o governador, com A, com B. De fato, sabemos que o Plano de São Paulo prevê, se houver aumento de casos e aumento de internação, nós vamos ter que fechar. Isso não pode acontecer e nós não vamos poder. Simplesmente, eu me sinto muito mal, simplesmente de me pronunciar sobre o caso. Nós vamos ter que chamar mais algumas vezes. Vocês sabem, são testemunhas que essa casa já fez várias ações, uma delas através do meu mandato, onde nós encaminhamos para o Conselho de Saúde aquela proposta de fiscalização através das brigadas de saúde, isso não andou. E o que nós vamos poder fazer acaba sendo uma incógnita, porque não se tem quem responde pela saúde no município. O caos está tão grande que não tem quem responda pela saúde no município. Você não sabe a quem chamar. E quando eu vou compartilhar com os colegas, eu consegui acesso agora no final da tarde, o contrato, o plano de trabalho, que é anexo ao contrato com a empresa que administra a UPA. Para justificar os R$150 mil, prevê 99 mil de medicamentos e 55 mil de material de EPI, de avental, de luva, etc. e tal. Tiraram até a questão dos profissionais, já que os profissionais são os mesmos da UPA. Eu quero mandar, estou dizendo aqui publicamente, para o grupo do qual participam todos os vereadores. Porque não é possível, nós não podemos, e cada mandato vai aqui avaliar a forma como quer atuar, mas nós estamos diante de um escândalo, porque já foi dito aqui grande parte daquilo que eu precisaria trazer. As pessoas estão saindo sem medicamento, o plano de trabalho é vago, porque estabelece lá 99 mil de medicamentos e 51 mil de insumos, que seria material de consumo de forma geral, de luva, avental, tudo necessário. Agora, veja, quais são as condições de atendimento naquela UPA que estão sendo feitas exclusivamente pela empresa? Repetindo o que já foi dito aqui. Muitas das questões ali previstas estão sendo feitas pelo próprio serviço público. Senhores, nós estamos vivendo um caos que, desde o governo federal, não sei se os senhores viram, a quantidade de exame que está para vencer. Exame de PCR, esse que mais faz falta, que é para você diagnosticar. Está lá em Brasília, prestes a vencer. O governo do Estado, nesta ausência total, vou até fazer uma parte aqui no tema da Covid. Qual município não precisa de ambulância?
Qual município do Vale do Ribeira que não precisa de ambulância? Estou fazendo uma parte no tema da Covid, mas seguindo no tema da saúde. O Vale do Ribeira é Vale do Futuro. Aí você vai ver lá um pátio cheio de ambulância do Vale do Ribeira inteiro, parado desde setembro, sem ser entregue. Aqui de Registro, 2 ambulâncias novinhas lá esperando os fogos para fazer a festa da entrega. Que vergonha para esse governo Dória, que vergonha para essa Secretaria da Saúde, uma coisa dessa. Quem já entrou numa das ambulâncias, em qualquer município, no nosso inclusive, sabe a precariedade que está. Desde setembro, as ambulâncias paradas lá esperando o show que precisa ser dado para a sua entrega, para a festa que precisa ser feita. É um absurdo, um descaso com as pessoas. Eu nunca vi um período de falta de gestão da saúde, somando o governo federal, o governo do Estado e o governo municipal tão grande. Eu acho que o que eu posso fazer como membro da comissão, chamo inclusive o presidente da casa, que também é membro da comissão, o vereador Tom, para nós chamarmos, Tom, uma reunião para conversar. Alguma coisa precisa ser feita. Nós estamos com... É até chato repetir, quem nos acompanha toda a sessão, parece que é monólogo, mas aí da outra ponta você tem os outros serviços de saúde que não estão atendendo as outras coisas e as pessoas estão morrendo das outras doenças. E nós temos as equipes fazendo coisas que... O atendimento de Covid é o mesmo que deveria estar sendo feito na UPA. E nós estamos falando disso, que um governo minimamente decente deveria dizer, puxa, o Poder Legislativo que nos fiscaliza levantou esse problema, vamos acertar? A diretora da atenção à saúde, eu vou dizer nome, porque tem que se dizer nome para tentar acertar. A senhora Regina Maege me disse, me parece que há 40 dias atrás, que no dia seguinte ia sair o protocolo. O que é o protocolo? É dizer o que as unidades devem fazer e, portanto, tirar da responsabilidade dos PSFs, das unidades básicas, o atendimento de Covid. Até hoje nós estamos pedindo, procurando, e certamente não tem, porque você fala com uma equipe é uma coisa, você fala com outra equipe é outra coisa. Fábio, eu disse na sua ausência, faço questão de repetir aqui, porque você levantou o tema, eu tive acesso ao plano de trabalho que justifica, né, aspas, o termo aditivo de R$150 mil, que fiquei abismada, porque ele prevê o fornecimento de medicamentos e de material de enfermagem, sendo que os medicamentos não estão sendo fornecidos para os pacientes em tratamento. Não é? Ao que nos parece, portanto, por isso que eu estou aqui, não quero fazer acusação leviana, o que a gente vê os pacientes saindo da UPA sem medicação, o que a gente vê é o próprio serviço público fazendo os testes, e, portanto, eu estou propondo aqui uma audiência pública urgente para discutir esta questão. Você tem toda uma questão que envolve da falta de fiscalização, cansamos de falar da proposta das brigadas, cansamos de dizer o quanto que a sociedade civil, o comércio, inclusive, aderiu de pronto, outras lideranças que são importantes no contexto atual, como as lideranças religiosas que aderiram, nós não tivemos isso e nada no lugar. Adianta, depois da festa, lá no posto, você ir, multar e fechar? A festa já aconteceu, a circulação já aconteceu. Adianta fazer cena e jogo para a questão eleitoral, interferir no resultado eleitoral, deixando aquela bateção de bandeira uma na outra, lá uma falta de responsabilidade total, uma pessoa do lado da outra, para que colocando em risco a vida das pessoas? Eu estou, enfim, não sei nem o que dizer mais, e vou tratar de outro tema, a não ser, mais uma vez, tentar uma audiência pública, e proponho, senhor presidente, que chamemos o promotor público para que vê se dessa forma existe alguma mobilidade, alguma disposição maior para a participação, muito embora a última que nós tivemos a participação do promotor, nem assim o Poder Executivo participou, vergonhosamente. Bom, eu quero tratar do tema do transporte coletivo agora. Em relação à saúde, o encaminhamento que eu vou propor é a nossa comissão permanente, que trata também do tema da saúde, chamar essa audiência pública. Transporte coletivo. Dia 3 de novembro, nós representamos ao Ministério Público, e tramita hoje sobre o número 411, a representação. Até a minha atualização de ontem, não estava ainda instaurado o inquérito civil, e nem me importa isso, fundamentalmente, me importa é que o serviço seja restabelecido. E hoje, para ajudar até no trabalho da promotoria pública, a minha assessoria me ajudou, e nós fizemos um trabalho detalhado
isso que está na tela é só um exemplo de uma das linhas, o que estava contratada na primeira coluna de horários contratados para a linha Xangri-Lá. O que estavam contratados e o que hoje a chamada linha Covid oferta. É, em média, uma relação de 17 linhas, 18 linhas, com corte para 5, 6, de forma geral, em quase todos os bairros. Então, vocês observam o que significa uma pessoa que deixou de pegar o ônibus das 14h35, ela consegue voltar para a casa dela às 17 horas somente. Isso é o menos ruim. O do Xangri-Lá, o horário é das 12. Ele fica do meio-dia às 17 horas aqui no centro da cidade, sem ter como voltar para casa, sem ter horário de ônibus. E o que acrescentou, e por isso também me motivou a representar o Ministério Público, é o caos que está do ponto de vista sanitário. Porque, uma vez que reduz o número a oferta de horário, é claro, os ônibus estão muito mais lotados. E nós estamos expondo a nossa população mais pobre, aquela que não tem carro, mais uma vez, para pagar o preço de uma irresponsabilidade desse tanto. Senhores, e já disse também nesse plenário, quando a prefeitura disse que a preocupação dela era o lucro da empresa, se lembra que eu disse, eu fui até a secretaria, briguei para ser atendida, e quando eu ouvi do fiscal do contrato que a preocupação é que a empresa ia ter prejuízo, aí não restava mais o que dialogar, e por isso representei no dia 3 de novembro ao Ministério Público. O que eu gostaria, Johnny, que passasse a próxima, aí nós vamos ter um quadro geral de segunda a sextas-feiras. Nós tivemos uma redução de horários suprimidos, 89 horários suprimidos nessas diferentes linhas. Então, quando do paulistano, por exemplo, 12 horários a menos, essas pessoas vêm, porque o comércio está funcionando, e vamos lutar para que continue funcionando. Enfim, comércio, serviços, vira banco, enfim, a vida cotidiana das pessoas, 89 horários no período, durante a semana, portanto, de segunda a sextas-feiras. Aos sábados não muda muito, isso cai para 85, e aos domingos, todos os bairros rurais, todos os bairros urbanos e rurais, todos os bairros urbanos e rurais não têm transporte. Isso significa, né, não poder ir a um serviço, a um culto, a uma atividade religiosa. Isso significa não poder visitar seu parente. Isso significa, com todas as restrições que nós sabemos, mas nós estamos indo a visitar o parente, nós estamos indo aos cultos, quem participa, as atividades religiosas, e a população fica isolada, porque é isolada. Quem está no Agrochá, como que vai vir para cá? Quem está no Xangri-Lá, como é que vem para o centro? E assim por diante. Então, aí nem computei a quantidade de horários, porque são todos os horários. Os bairros rurais, via de regra, ou estão todos cortados os horários, não tem mais nada, como é o caso de Bamburral, como é o caso de Charribeira, ou são extremamente prejudicados, como é o caso, por exemplo, do Capinzal, com 2 horários, só tem um dia da semana, que é a quarta-feira, que tem horário no meio do dia. O Votupoca, que depois de muita luta, inclusive do vereador Rafa, conseguimos esse horário no meio do dia, na terça e na quinta. O Guaviruva, eu presenciei esse caso, faço questão aqui de relatar. Uma pessoa vem para a cidade receber o pagamento, a empresa não tinha feito o pagamento, vem com a esposa de 6 meses, porque tinha que passar no pré-natal, com 3 crianças, e vem desse ônibus aqui. Os senhores não estão vendo lá, está certo, mas aqui eu vou relatar para os senhores um horário 5 horas da manhã, e para retornar às 17. Você imagina, 9h30 da manhã, já tinha feito o pré-natal, já tinha ido no banco, não tinha recebido nada. O que essa família fez o dia inteiro aqui na cidade sem ter o que comer? Com 3 crianças. E assim é o cotidiano. E assim é o cotidiano das pessoas. Quem vai ter dinheiro para pagar uma refeição que seja de R$10, tendo uma família de 5 pessoas? É um absurdo, Nós não podemos deixar isso continuar acontecendo. Eu tenho muita expectativa que a Promotoria Pública vá atuar sobre o caso. Trago isso aqui no plenário da Câmara, até porque muita gente está na expectativa, e eu também, e nós todos, com certeza,
porque grande parte da população da nossa cidade precisa do transporte público, e nós não estamos falando nem do descumprimento do contrato, de N outras coisas. A interligação, que chamava, como é o nome disso? Bom, enfim, a interligação entre as linhas, integração, nós não estamos falando de dispositivo que controla o horário, não estamos falando nem das outras coisas, né, do bilhete único, que é essa integração. Nós estamos falando do Wi-Fi, nós estamos falando assim do básico, das pessoas terem horário. Nós estamos num caos, nunca imaginei que nós fôssemos viver uma situação tão absurda. Até a bandeira que nosso mandato levantou por 2 anos, que o ônibus passasse, tivéssemos linhas que passassem pela UPA, até isso nós estamos abrindo mão de priorizar e estamos dizendo que voltem os horários contratados e que a prefeitura zele pelo direito das pessoas e não a empresa, o lucro da empresa e assim por diante. Assim por diante, porque a falta de fiscalização total, se esta multa foi convertida em advertência, é uma questão que também quero informar o promotor, agradeço aí a informação do colega, para anexar também nestes documentos. Por ora, é sobre isso que eu gostaria de me pronunciar e dizer que parece que cada um de nós fica nessa cidade contando os dias para acabar esse caos que está esse governo, e eu espero que... 1 minuto para concluir, senhor presidente. E eu espero que, por coerência mínima, haja, desde já, alguma interferência do governo eleito para que as coisas, pelo menos, não fiquem tão ruins como essa que nós estamos vivendo. Não é possível esperar o retorno do ônibus só no ano que vem. É preciso que medidas sejam tomadas e a gente pede aqui de forma bem desolada, porque o caos está estabelecido. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra, pela contribuição. Próximo vereador inscrito. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron. Presente. Vereador Célio Pereira. Presente. Vereador Roberto Vander Lopes Pedroso. Presente. Vereador Roberto Stocho Duarte. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Vereador Inês Satio Kuyama Kavamoto. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Vereador Gilvan Mendonça Siderlaxig. Presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes. Presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno. Presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Vou usar esse meu tempo aqui final de fala para trazer 2 assuntos aqui que foram pautas do nosso mandato durante os 4 anos e que a gente encerra o ano, tá encerrando o ano aí, Marcelo? Feliz por ter conseguido pequenos avanços, mas triste ainda por saber que existem muito mais coisas que poderiam ser feitas. Essa semana eu estive em audiência com o promotor, Dr. Daniel, do Ministério Público, para falar sobre o tema pessoas em situação de rua. Não sei se os nobres têm observado, o fluxo das pessoas aumentou, a demanda tem aumentado, elas têm mudado, né, por conta das obras na Praça dos Expedicionários. Já não se encontram mais tantas pessoas lá, por conta dos tapumes lá, mas eles migraram para outras regiões da cidade e inclusive isso gera algumas situações que a gente precisa repensar
no qual o plano de ação que tem sido feito, qual a estratégia, qual a política municipal a respeito disso. Um avanço que havia sido conseguido e foi muito bom, que foi a questão do consultório de rua. Não sei se Vossa Excelência sabe, mas ele está parado. O consultório de rua não tem, o acompanhamento não está sendo mais feito da maneira que estava. Eu tenho questionado constantemente a Secretaria Municipal de Saúde a respeito disso. Ao que indica, parece que está faltando aí uma melhor interlocução entre os setores, né, porque a gente sabe que a situação de rua não é exclusividade de um setor só. Então, o que eu solicitei ao promotor, que mais uma vez fosse encaminhado à Prefeitura Municipal um requerimento de esclarecimentos, que a gente pudesse novamente se reunir numa questão multidisciplinar e intersetorial, vereador Wander, para que a gente pudesse dar uma atenção maior, né? Porque algumas dificuldades, por exemplo, aquele trechinho ali, que é uma zona comercial, perto do posto Ongarato, vereadora Sandra, virou novo abrigo das pessoas em situação de rua. E ali é um pedaço exclusivamente comercial de comerciantes que mexem com autopeças e manutenção de veículos, aplicação de insufilme, vidros, e eles precisam daquele espaço para os veículos estarem ali. E aí, essa questão da moradia, doutor Inês, a frequência das pessoas realmente morando ali, ficando o dia inteiro ali, ela gera esse conflito entre a liberdade do ir e vir da pessoa, da dignidade humana, mas também o direito, né, Cristiano, da pessoa poder desenvolver o seu trabalho. E aí fica uma situação muito complicada e o poder público precisa de alguma forma intervir. Então, esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto é a questão da causa autista no município de Registro. A gente sabe, né, Gerson, que a gente conseguiu dar alguns passos, né, Marcelo também sempre envolvido nisso, a gente conseguiu aqui, numa movimentação muito bacana do Legislativo, o fortalecimento do nome da AMAR, o título de utilidade pública, alguns projetos de lei legislativa a respeito da causa autista, mas ainda a gente sofre com a falta de uma política pública mais efetiva, de um censo, de um centro de acolhimento, principalmente, que trate o autismo com a verdadeira relevância que precisa. Dia após dia, vereadores, eu tenho recebido relatos e pedidos assim, aqueles gritos, doutor Inês, de socorro de mães que não estão conseguindo o diagnóstico para os seus filhos. E a pandemia, ela escancara uma situação ainda maior, porque se já é difícil manter as crianças em casa, as crianças autistas, elas sentem ainda mais a necessidade de estar, muitas vezes, em ambientes adequados, né, Marcelo? Ambientes adequados que, muitas vezes, esse confinamento da pandemia não proporciona em casa. Né? Porque você estar com uma criança, às vezes, sozinho, o pai, a mãe, e ali naquele ambiente, um minuto só para concluir, é aquele ambiente mais tranquilo de você conseguir ficar com a criança autista, de conseguir desenvolver algumas atividades, é uma coisa. Agora, imagine uma família, muitas vezes com 5, 6 crianças, e uma delas autista, e as outras crianças todas naquela muvuca que não tem a creche, não tem a escola, para conseguir essa concentração e outras coisas. Então, mais uma vez eu venho aqui relatar essa dificuldade e pedir a todos aqueles que puderem, para a gente fazer um movimento, para que realmente a gente possa buscar, se for recurso, se for alguma tratativa, a gente possa buscar realmente essas melhorias que a causa autista precisa. O neuropediatra, o centro de acolhimento, o atendimento profissional adequado e o acompanhamento. O município poderia já ter implantado, pelo menos aí, as terapias do fonoaudiólogo, a terapia ocupacional, algumas outras coisas que são de menor complexidade, e cobrar do Estado a contratação urgente do neuropediatra para se fazer o diagnóstico. Então, eu amplifico aqui o grito dessas mães, desses pais e da causa autista, mais uma vez nesse mandato, esperando um ano de 2021 muito melhor para esses anjinhos aí azuis que
que a gente precisa e está à disposição para ajudar naquilo que for preciso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio. Próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Gostaria de deixar, ao menos registrado, um tema que ainda bem que tomou maior relevância neste ano e no nosso país, nessa semana, que é a questão do preconceito racial, que é a questão da violência contra os negros, que é a questão do racismo institucional, questões que nos envergonham tão grandemente, não apenas nos envergonham, matam, mata e mata. As estatísticas diz que 17 vezes mais morrem negros comparando com qualquer outra pessoa de outra cor, de outra raça. É absurdo esta relação da violência contra o negro, e não é apenas a violência policial, que também é extremamente forte, mas é a violência no cotidiano da vida, a violência institucional. Quem não se chocou, né, com a violência e com o absurdo do assassinato em Porto Alegre? Isso traz, João Alberto, né, o nome, isso traz para a gente uma reflexão, e como os familiares disseram, que isso sirva para que a gente discuta fortemente no nosso país como que isso está arraigado. Pode parecer estranho, eu pedi licença para o meu colega de trabalho para dizer assim, o quanto que é cotidiano. Um colega de trabalho negro foi a um supermercado da cidade, ele não gosta, não costuma se vestir bem, enfim, saiu ia andando rápido, porque estava no horário dele bater o ponto no trabalho, e ele foi, 2 seguranças do supermercado correram atrás dele, tendo a certeza que ele tinha furtado alguma coisa no supermercado, porque era negro, cor, porque estava mal vestido, classe social. É, assim, revoltante, principalmente quando a gente nega o racismo, né? E principalmente quando as autoridades negam o racismo. Isso que é o pior de tudo, ou querem negar, como vem fazendo o governo federal reiteradamente. Eu deixo aqui, ao menos, um registro de uma frase simples, mas que eu acho que é fundamental. Não basta não ser racista, mas temos que lutar contra o racismo. Acho que denunciar, sabe, ter uma voz ativa em relação a isto, presente, né? Quando eu falo pela enésima vez da Casa da Cultura Ribeirinha, claro que eu sei que não era um museu, era um projeto para ser um museu, mas era um espaço ali construído com uma identidade negra, quilombola também, temos o quilombo aqui do Peropava, mas ribeirinha, e levava o nome do médico, o único médico negro, ou não vou dizer o único, né, mas o primeiro médico negro na história de registro. E sem menor, sabe, menor cerimônia, como diríamos, mas sem menor, enfim, enfeite qualquer para essa ação, ela foi transformada simplesmente num depósito de um arquivo, enfim, do museu, que vai ser memorial que vai recuperar o memorial da cultura japonesa, porque foi transferido, como todos sabemos. Isso é simbólico, mas isso é muito forte. Imagina se faríamos isso com um ilustre médico branco, um ilustre médico japonês, um ilustre médico italiano, enfim, que tivesse feito história nessa cidade. Não. Acho que essa simbologia, sabe, representa muito de quanto que é realmente todos nós no cotidiano e na gestão, por isso o racismo institucional faz isso sem a menor, né, delicadeza, se é que eu posso dizer essa palavra. Extremamente entristecida que pelo menos faça esse registro no sentido de denunciar não só o racismo, como denunciar a extrema violência que os negros, e em especial, vocês sabem, os jovens negros da periferia sofrem. Nós precisamos focar em criar oportunidades, seja no esporte, seja no lazer, seja de trabalho.
Quando eu vejo o que virou o céu da Vila Nova, eu fico desolada. Se fosse um equipamento em outro bairro, não estaria naquelas condições. Não estaria naquelas condições. Então, o cotidiano, a gente precisa refletir sobre isso, porque é o cotidiano da gestão que sempre, concluindo, senhor presidente, é o cotidiano da gestão, o racismo institucional e o cotidiano das nossas vidas enquanto convivência numa sociedade, que atestamos a cada gesto o nosso preconceito e o nosso, enfim, falta de respeito a esse povo que bravamente e grandemente contribuiu na construção e contribui do nosso país. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Sandra. Próximo vereador inscrito. Vereador Vander Lopes Pedroso. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Vander Lopes Pedroso. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, nobre pares, a todos aqueles que nos assistem via web. Quero falar de um tema aqui que tem se repetido há pelo menos 60 dias nesta Casa de Leis. Hoje não foi diferente, a pauta da questão da UPA. É difícil a situação. Quero dizer aos nobres pares, eu acredito que nesta casa não teve um vereador ainda que não recebeu uma reclamação da UPA referente às tendas Covid, medicamentos. Existe um valor que é repassado do município para essa empresa que administra dinheiro público, e se existe um contrato e ele não está sendo cumprido como deveria, se existe uma fiscalização e não está fiscalizando por parte do município, eu pergunto para os nobres pares nessa noite, o que impede de abrirmos um ACEI para apurar essa administração? Todos têm conhecimento que o contrato não está sendo cumprido, pelo menos por denúncias e reclamações que a gente recebe todos os dias. Não posso afirmar sim que não está sendo cumprido, porque a gente não teve acesso aos dados. Eu pergunto, o que impede abrirmos um ACEI para apurar essa situação? Se existem indícios e denúncias, precisa ser apurado. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu acho que é importante sim a questão da audiência pública, mas eles não aparecem, não dão satisfação, não fazem prestação de conta para o município, e as reclamações, as demandas só aumentam toda semana. Então, nobre pares, fica aqui a minha sugestão, abertura de um ACEI para apurar essa administração da UPA, para ver o que está de fato ocorrendo. Se existir alguma irregularidade, que seja penalizado. Se não existir, se houver somente um mal-entendido do que está acontecendo, que seja transparecido. Vamos passar para a população o que está acontecendo. Mas alguma coisa precisa ser feita e rápido, não dá para esperar mais. É só isso, boa noite a todos e ótima semana. Obrigado, vereador Vander, pela contribuição. Próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores que amanhã, audiência pública às 18 horas e após sessão extraordinária às 19 horas, com projetos de suplementação 1883, 1887, 1889 e 18... E a próxima reunião das comissões permanentes que será realizada no próximo dia 26/11/2020, quinta-feira, das 8h30 até as 18 horas. Próxima sessão ordinária que será realizada no próximo dia 1/12/2020, terça-feira, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e às 20h31 encerro a presente sessão. E aí, Cris?